Como prometido, vamos até ao ESOC 2019 com Diana Aguiar Sousa, é membro da Sociedade Portuguesa do AVC, neurologista e também elemento da comissão organizadora deste evento, de facto, em Milão. Diana, seja muito bem-vinda ao Saúde em Dia. Se calhar, antes de falarmos do Congresso, nunca é demais falar dos sinais do AVC e das precauções que devem ser tidas. O AVC é a principal causa de morte e incapacidade em Portugal. Mas felizmente temos cada vez mais tratamentos e esses tratamentos são feitos através da via verde do AVC, portanto uma via preferencial de tratamento dos doentes que permite que eles tenham acesso às terapêuticas adequadas rapidamente. Para isso é necessário que os doentes se apercebam dos sintomas e seja então chamado o 112 para que possam receber esses cuidados. Por isso, os principais sinais, e importa sempre destacar, são os 3 Fs, portanto, sentir a face com uma assimetria, portanto, a boca ao lado, um desvio da comissura labial, uma alteração da fala, que pode ser trocar palavras ou ter uma fala enrolada, dificuldade em articular o discurso, e a força, tipicamente uma perda de força num dos braços, de um em relação ao outro, é também um sinal de alarme. Qualquer um destes sinais, vistos na própria pessoa ou numa pessoa que estamos a observar, deve sempre motivar, chamar o 112, porque assim será a melhor forma de ser orientado corretamente. Ficamos alertados então novamente para os 3 Fs e para o mais rapidamente possível lidar com a situação, porque cada segundo conta, como sabemos. Vamos então até Milão, neste que é o maior encontro europeu dedicado ao AVC. É verdade. Este congresso tem registrado um aumento muito significativo de delegados, de participantes nos últimos anos. De facto, em relação ao primeiro congresso, que foi há 5 anos, este é o 5º congresso, verificou-se mais de 50% de aumento dos participantes, mais de 5.600, que é de facto o maior encontro em relação a esta doença e, como já disse, hoje em dia estamos numa fase, do ponto de vista do AVC, em que temos cada vez mais possibilidades de prevenção do AVC e também de tratamento do AVC. E por isso é um congresso muito dinâmico e é muito importante haver esta oportunidade a nível, especialmente dos especialistas europeus, mas especialistas de todo o mundo, se poderem reunir e debater os principais temas no que diz respeito aos novos avanços científicos nesta área, os novos ensaios, as novas possibilidades de intervenção, mas também discutir a implementação destes cuidados na prática. E partilha de experiências, exatamente, de casos clínicos. Como é que em cada país, em cada região, estão a ser postas em prática estas desafiantes terapêuticas que implicam uma reestruturação dos cuidados de saúde muitas vezes e essa partilha de experiências é outro aspecto muito importante do Congresso e que de facto tem sido sempre concretizado. E entre estes mais de 5.600 participantes em 2019 que estiveram em Milão, houve muitos portugueses, para além da organização, onde esteve a Diana e outros colegas. É também um motivo de orgulho, uma participação nacional tão grande. Exatamente. Tem-se verificado, de facto, uma crescente participação dos portugueses nos congressos europeus do AVC, que, de facto, reflete, provavelmente, também os cuidados, a melhoria dos cuidados e o esforço que tem sido feito a nível nacional e, em grande parte, também impulsionado pela Sociedade Portuguesa do AVC, no sentido de promover e debater estes cuidados a nível português e levar os nossos resultados, tanto do ponto de vista de investigação como de implementação, a nossa experiência, aos fóruns europeus e mostrar o trabalho que tem sido feito e discuti-lo com especialistas de outros países. Isso, de facto, tem sido notório nos últimos anos. A nível de conclusões clínicas que tenham sido chegadas nestes dias em Milão, o que é que destacaria? Existiram várias novidades do ponto de vista terapêutico. Provavelmente uma das mais interessantes foi a apresentação de uma meta-análise que concretiza, junta vários resultados de estudos em trombólise com janela alargada e que de facto tem resultados muito positivos e isso desafia-nos agora a tomar iniciativas no sentido de implementar estes cuidados. Portanto, há a possibilidade, em casos muito selecionados, de se poder alargar a janela terapêutica para trombólise endovenosa com RTPA e isso é uma perspectiva fantástica do ponto de vista de intervenção porque irá abranger uma grande quantidade de doentes potencialmente. Existem também outros ensaios muito interessantes que foram apresentados, por exemplo, no que diz respeito à segurança da antiagregação plaquetar em doentes com hemorragia cerebral prévia, que é de facto uma pergunta clínica muito comum no dia-a-dia, que sempre nos atormenta se poderemos ou não retomar os antiagregantes plaquetários em doentes que tiveram hemorragia cerebral e, de facto, os resultados foram muito positivos, demonstrando que não existe um aumento do risco hemorrágico nestes doentes e, portanto, é possível, é seguro retomarmos a antiagregação nestes doentes e prevenirmos eventos isquémicos futuros. Portanto, diria que há uma cada vez maior segmentação das questões ligadas ao AVC
são estudadas cada vez mais em pormenor e, portanto, quer a prevenção, quer depois o tratamento e o pós-tratamento, como acabamos de falar agora, terão resultados mais positivos. Exatamente, portanto, na verdade, os ensaios, isso é uma situação que deve ser destacada, envolviam todas as fases da cadeia de cuidados do AVC, portanto, tanto ensaios pré-hospitalares, como ensaios de tratamento agudo, como ensaios em estratégias de reabilitação, como foi o caso de alguns ensaios que foram apresentados, também de seguimento dos doentes e de estratégias de promoção de prevenção secundária, portanto, abrangeram toda a gama de cuidados da cadeia de cuidados do AVC, com resultados muito interessantes em todas as áreas. Diana, este congresso, o maior congresso europeu dedicado ao AVC, teve um modelo um bocadinho diferente na sua organização. É verdade. Ask the Speaker. Uma grande aposta da sociedade tem sido, portanto, promover um modelo de comunicação mais interativo entre os experts, portanto, os palestrantes e os delegados, os participantes no congresso. E isso tem sido feito de várias formas e este ano tivemos algumas novidades relativamente a esse aspecto, nomeadamente a possibilidade de os delegados, portanto, os participantes no Congresso, poderem fazer questões diretamente aos speakers através de funcionalidades na app, que eram as sessões que tinham essa possibilidade, e também a possibilidade dos palestrantes fazerem perguntas ao público, que é um aspecto muito interessante, que de facto tornou muito mais dinâmicas as sessões. Portanto, muitas vezes eram, por exemplo, feitas questões no início de uma sessão e no fim, e podíamos ver de que forma é que a plateia, portanto, milhares de pessoas, tinha mudado a sua opinião relativamente a um tema ou tinha evoluído em termos de conhecimento relativamente a um tema. Portanto, isso são funcionalidades bastante interessantes. Existiram também sessões diretamente destinadas apenas à discussão dos grandes ensaios clínicos com os investigadores principais desses grandes ensaios que foram apresentados, que eram também uma novidade do ponto de vista das sessões, e isso de facto é um aspecto muito importante do Congresso. Portanto, mais do que apenas tomarmos conhecimento das publicações, dos novos ensaios, temos a possibilidade de discutir diretamente com quem esteve envolvido na organização desses ensaios e com os restantes colegas como é que podemos interpretar essa evidência e como é que podemos implementá-la. Isso é uma coisa que não podemos fazer em casa, além dos artigos, portanto, é de facto um aspecto muito particular e que traz muita utilidade ao Congresso. Portanto, não sendo aquele modelo tradicional dos congressos de baixo para cima, portanto, o palestrante a falar e a audiência a ouvir, é um bocadinho falar abertamente, abertamente sobre os temas e como é que podemos interpretar e como é que podemos implementar essa evidência, e isso é fundamental. E na hora, eu já percebi que podiam ser colocadas questões ao longo da sessão, ou seja, não havia umas perguntas estanques no início, que depois não eram alteradas. Sim, era totalmente aberto, portanto as perguntas eram feitas e eram respondidas na hora, e a mesma coisa relativamente às perguntas que eram feitas pelos palestrantes à audiência, também eram respondidas com uma funcionalidade interativa imediatamente, e podíamos ver as respostas dos colegas imediatamente. Era de facto muito interessante e eu tenho a certeza que isso será também uma característica dos próximos congressos, porque teve de facto muito sucesso. Falando dos próximos congressos, já estão a pensar em 2020? Sim, portanto, a Conferência 2020 será uma conferência muito especial. É uma conferência conjunta com a Organização Mundial do AVC, que é outra organização, sociedade destinada à coordenação de cuidados do AVC e que envolve vários outras sociedades, nomeadamente asiáticas, do Pacífico, portanto, da Austrália. Portanto, será um congresso muito especial porque vai reunir todas estas sociedades, as europeias e as que pertencem à Organização Mundial do AVC. Será em Viena e convidamos todos os interessados no tratamento do AVC a participar. E certamente mais do que 5.600 participantes, mais ou menos, de 2019, sendo um encontro mundial. Sim, acompanhando a tendência dos últimos anos e ainda mais com esta cooperação com a Organização Mundial do AVC, esperamos que haja ainda um número maior de participantes e seja de facto uma conferência muito interessante e que traga grande dinamismo ao tratamento dos doentes com AVC. Falámos há pouco, no início da conversa, ao de leve da Via Verde do AVC. A Diana é neurologista no Hospital de Santa Maria, dentro do Hospital Universitário de Lisboa Norte. É um método fantástico que vai revolucionar o tratamento do AVC. É verdade. Felizmente temos tido nos últimos anos grandes novidades no que diz respeito ao tratamento do AVC que permitem hoje em dia que uma grande parte dos doentes possa de facto recuperar muito melhor da incapacidade à qual estava
destinado pelo evento inicial. E, portanto, esses esforços do ponto de vista da terapêutica são essenciais para podermos reduzir a carga do AVC, portanto, a incapacidade e a morte que estão associadas a esta doença. Por outro lado, não devemos, apesar deste ênfase grande que temos tido nos cuidados agudos, não podemos deixar de falar da prevenção do AVC. E, de facto, nós sabemos que existem mais de 90% dos AVCs estão associados a fatores modificáveis. Portanto, existe uma grande quantidade de aspectos que nós podemos modificar para reduzir a prevalência e a incidência do AVC, e esses esforços são feitos por toda a comunidade médica, pelos médicos de família, pela população em geral, através da sensibilização para estes aspectos da vida saudável, não é? Do controle da tensão arterial, de evitar fumar, de evitar alimentos com gorduras, alimentos com açúcar. Portanto, todos estes aspectos, o exercício físico, são uma forma de evitarmos a grande maioria dos AVCs, e sabemos que se essas medidas não forem tomadas, e isso foi também um dos grandes estudos que foi apresentado no Congresso, existirá um aumento muito marcado da incidência nos próximos anos, pelo envelhecimento da população, e esse é uma grande batalha também que temos que travar, a par da via verde do AVC e dos tratamentos agudos. Portanto, campanhas de sensibilização, cuidados de saúde primário, portanto, estamos a falar de centros de saúde, passa muito por aí a tal prevenção dos tais, quase 90%, segundo. É verdade. Portanto, existe um grande estudo, o Interstroke, que foi publicado em 2016, que mostrou que mais de 90% dos AVCs estão associados a fatores modificáveis, que é de facto um sinal de alarme, e que podemos fazer muito para a prevenção do AVC, para além de tudo o que podemos fazer, felizmente, também para o tratamento do AVC quando ele acontece. E depois também da prevenção secundária, na qual, obviamente, os médicos de família também têm um papel importante, e a comunidade em geral, no sentido de prevenir a recorrência do AVC, ela própria também associada a uma grande incapacidade e a muito mau prognóstico do ponto de vista da evolução da doença. Fica então o alerta para os 3 Fs que falamos no início. Diana, muito obrigado por ter vindo ao Saúde em Dia e partilhar a experiência que teve em Milão e lançar já Viena 2020. Muito obrigado. O Saúde em Dia fica por aqui. Hoje fizemos então o rescaldo deste maior congresso europeu dedicado ao acidente vascular cerebral. Apresentámos as complicações oculares ainda que podem surgir entre os 45 e os 55 anos.